Olá, bem-vindos! Hoje nós estamos no último vídeo sobre a série de reflexões com o tema Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre algumas atitudes de Davi que revelam um pouco do que estava no seu coração. Falamos sobre o confronto entre Davi e Golias, no qual ele demonstrou total confiança em Deus, e por isso ele conseguiu superar um desafio que parecia impossível. Falamos também da sua atitude diante da implacável perseguição de Saul, quando Davi simplesmente fugia e jamais pensou em fazer algo contra a vida do rei de Israel. Falamos também do seu lamento e da sua profunda tristeza ao receber a notícia da morte de Saul e seu filho Jonatas em batalha. E finalmente falamos que o homem segundo o coração de Deus também cometeu pecados terríveis, mas ao ser confrontado pelo profeta Natã, humildemente ele reconheceu a gravidade do que tinha feito e pediu perdão ao Senhor. Ele escreve então o Salmo 51, que é a sua confissão e também o seu pedido de renovação a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre aquela que talvez é a principal característica de Davi. Davi era um adorador. Ele tinha um profundo zelo pela obra de Deus e pelo povo de Deus. Um dos episódios que demonstram isso é o retorno da arca a Jerusalém. A arca representava a presença de Deus. Era o local onde o nome do Senhor era invocado. Ela tinha ficado muito tempo em poder dos filisteus e depois retornou a Israel pelas mãos dos próprios filisteus. Mas Davi queria trazer a arca para Jerusalém. Na primeira tentativa, ele não foi bem sucedido, porque eles não haviam seguido as instruções de Deus sobre como carregar a arca. Mas Davi não desistiu e da segunda vez ele conseguiu trazer a arca de volta para Jerusalém. Quando a arca entrou em Jerusalém, diz a palavra de Deus que Davi dançava e celebrava diante do Senhor. Você pode conferir essa história no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15. Tal foi a alegria do rei de Israel ao ver a arca retornando a Jerusalém, que ele não se contém e dança e se alegra e celebra diante do Senhor. Era algo muito significativo para aquele povo o retorno da arca. No dia em que a arca chegou a Jerusalém, Davi encarregou o levita Asaf e toda a sua família de adorarem o Senhor com salmos de gratidão. O próprio Davi escreveu vários salmos em louvor a Deus. A Bíblia contém 150 salmos, dos quais pelo menos 73 são atribuídos a Davi. Entre eles, nós podemos citar dois muito famosos, o Salmo 139, do qual eu vou ler 4 versículos. Observe que é uma poesia. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E um dos mais famosos salmos da Bíblia, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra atitude de Davi que mostra o seu coração adorador é um episódio em que ele está em guerra e ele manifesta o desejo de beber da fonte que estava em Belém. 3 dos seus guerreiros, ouvindo o desejo do rei de Israel, imediatamente saem para buscar água daquela fonte. Mas ao voltarem com a água e ao entregarem a água a Davi, Davi não se sente digno de beber aquela água porque ele diz, essa água poderia ter custado a vida desses homens. Então ele derrama aquela água em adoração ao Senhor. Em outra ocasião, Davi vai à procura de um homem chamado Araúna para comprar dele uma eira na qual ele pretendia oferecer sacrifícios a Deus. Araúna então diz a Davi que não seria necessário pagar, que ele poderia ficar gratuitamente com a eira e que poderia ali oferecer os sacrifícios a Deus. Mas Davi dá a ele uma resposta muito significativa.
Davi diz a Araúna: eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Davi também manifestou um grande desejo de construir um templo em honra ao Senhor. Certa vez ele disse ao profeta que não se sentia bem morando num palácio de cedro enquanto a arca do Senhor estava em uma tenda. Mas o próprio Deus o impediu de fazer isso e disse a ele que não seria ele a construir esse templo, mas o seu filho Salomão. No entanto, antes de sua morte, Davi deixou todos os preparativos, todos os recursos necessários e todo o projeto desse templo pronto para que seu filho Salomão apenas coordenasse a obra. Em resumo, o que Deus viu no coração de Davi? Será que Deus viu perfeição? Certamente não. Davi era um homem imperfeito, como nós já vimos. Mas Deus viu um coração sincero, um coração disposto a obedecer, a temer ao Senhor e a depender somente dele. A boa notícia é que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou para nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. O escritor cristão C.S. Lewis diz que nós não existimos principalmente para amar a Deus, nós existimos principalmente para que Deus nos ame. Outro escritor cristão, Chesterton, vai na mesma linha, no mesmo sentido, quando ele afirma que a principal lição do filme A Bela e a Fera é que uma coisa precisa ser amada antes de ser digna de amor. E é exatamente isso que a Bíblia diz que Deus fez por nós. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 5, versículo 8, quando ele diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O apóstolo João também confirma essa ideia dizendo que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos ser amados por Deus. Por isso a vida cristã é um processo de transformação, é um processo de aperfeiçoamento que só vai terminar na eternidade. O propósito de Deus é nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo fala desse processo em Filipenses capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Vamos ler? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está se referindo aqui à perfeição e ele explica que ainda não a alcançou, mas a cada dia ele avança, deixando o que ficou para trás e buscando as coisas que estão diante dele. Salomão, filho de Davi, também usa uma comparação belíssima para falar desse processo na vida cristã. Ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Diante de tudo que nós temos falado desde o primeiro vídeo, eu quero convidar você a aceitar esse chamado, o chamado da salvação. Eu quero convidá-lo a entrar nesse processo de aperfeiçoamento, de transformação, o processo de se tornar uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E você que é crente talvez esteja desmotivado, porque você sente que tem falhado muito, você tem cometido muitos erros, você se sente um crente fracassado. Eu quero te convidar a fazer como Davi. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Diga: Senhor, pequei contra ti, eu tenho pecado contra ti, mas eu quero ser uma pessoa diferente. Não retire de mim o teu Espírito Santo, me dê um coração pronto a obedecer, me devolve a alegria da salvação, a alegria de testemunhar do Evangelho. Faça isso e o Senhor terá prazer em ouvir a sua oração e te restaurar e conduzi-lo nesse processo de aperfeiçoamento, fazendo o seu caminho brilhar até que seja dia perfeito. Que Jesus te abençoe e até uma próxima oportunidade.